Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Sejam todos muito bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon. Hoje o nosso estudo é da Ética do Sinai, nossa playlist Ética do Sinai. Não é? Uma playlist de filosofia, filosófica, onde nós estudamos o livraço do Sr. Irving Bunim, sobre as máximas dos grandes sábios da Mishnah. Eu vou fazer a bênção do chimarrão, porque eu vou tomar um chimarrão hoje e nós já vamos conversar sobre o assunto. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Pegue a sua água, pegue o seu café. Aqui no Rio Grande do Sul já está frio. Então, por isso eu resolvi tomar um chimarrão, depois vou tomar uma aguicha. Essa Mishnah, como várias outras Mishnayot, não é longa, mas ela é separada e são vários ensinamentos, né? Como nós já sabemos, isso é um livro de cabeceira, mas são vários ensinamentos dentro da mesma Mishnah. Então nós vamos dividir esse estudo em 2 vídeos, este é o primeiro de 2 que nós vamos fazer. É tão bom tomar chimarrão, só que tem esse problema, né? Pra mim gravar, como é que eu vou gravar tomando chimarrão? Fico dando um pouquinho, tomo um pouquinho, para, então não dá pra ser assim. Então eu vou tomar somente uma cuia. Por que usar o livro comentado? Isso é bem importante e eu estava já há dias pensando em nós falarmos sobre isso. A pessoa compra lá o Pirkei Avot, né? Pirkei Avot é a ética dos pais. Lê, se sente muito feliz e muito inteira, não é? Porque as Mishnayot são realmente muito importantes, elas são muito sábias. Por quê? Porque foram escritas por sábios. E você lê a Mishnah e diz: entendi tudo. Pois é, mas eu, na minha ignorância, não entendi tudo. Então, eu procurei, dentre todos os livros, existem muitos comentaristas, tá? O Sr. Irving Bunim não foi o único. Existem muitos livros que comentam as Mishnayot, mas esse foi em especial o que eu mais gostei. Ele é moderno, porque o Sr. Irving Bunim, ele nasceu em 1901, esse livro foi publicado lá por 1960 e alguma coisa, então se nós formos pegar as coisas que são mais antigas, ele não é antigo. Não é? Muitas coisas até agora a gente pode trazer exatamente para os dias de hoje. As coisas se repetem. Nós precisamos que os grandes comentaristas ou os sábios mesmo da época que tenham escrito, que tenham publicado, nós precisamos deles. Nós subimos nos ombros dos sábios, enxergamos mais longe e podemos entender aquilo. Eles destrincham, não é? A Mishnah para que a gente entenda melhor. Então eu não entendo com o Pirkei Avot unicamente sozinho. Hoje eu já posso dizer que entendo, mas porque estudei os comentários dos sábios. Então o nosso trabalho é ler a Mishnah, né? Aqui nós vamos levar em conta a separação que ele mesmo faz com subtítulos, né? Ele pega os pedacinhos da Mishnah e separa como se fossem subtítulos e explica e comenta sobre aquilo ali. Nós achamos que assim é mais importante, é mais eficaz para o nosso estudo, para que fique na nossa cabeça e que a gente traga para os dias de hoje na medida do possível. Então todo o trabalho é ler a Mishnah, é ler os comentários como estão na íntegra, não é? E trazemos para os dias de hoje colocando o nosso comentário. Pensando como Bnei Noah, porque Bnei Noah somos nós que somos filhos de Noé, olha a arca lá, não é? Seguidores do judaísmo sem sermos judeus. Como eles fizeram esses livros? Direcionados muito para o público judeu, nós sempre vamos encontrar a palavra judeu. Nós vamos tirar esta palavra judeu quando possível, que nem sempre é, e vamos colocar a palavra Bnei Noah, a expressão Bnei Noah. Agora a bomba roncou. Aí o chimarrão terminou. Então, se você nunca tomou chimarrão, saiba que é assim. Vamos começar, não sem mais delongas, porque são longos, por isso vai ser separado em 2 para que não fique cansativo, mas nós precisamos estudar.
Nós precisamos ler unicamente, sair achando que entendeu, não é o suficiente. Por isso são livros de cabeceira, onde nós devemos ler, na verdade, todos os dias. Agora eu quero mostrar para vocês aqui, olha só, o livro ficou em pé. Vocês sabem que eu tenho um problema de visão um pouco diferenciado das outras pessoas, né? Eu preciso tirar os óculos, não é miopia, tá? Miopia é que você tem que olhar de longe, não é isso aí. É um pouco pior do que isso, né? É uma visão bem pequena, assim, são 7 graus e um pouco mais. Então eu preciso às vezes tirar. Eu encontrei, então, o que? Eu encontrei, e estou dizendo isso para vocês, porque aqui também não só ensinamentos da Torá, para nós Bnei Noach, mas também curiosidades e toques, né? Posso dar umas dicas para vocês. Esse aqui é aqueles colocadores de The Bible, olha só, tá? The Bible, tem um salmo escrito, eu ganhei de presente o ano passado da minha filha, de Dia das Mães. O Dia das Mães não é uma coisa judaica, mas é de Dia das Mães que eu ganhei. Então, eu apoio o livro e a gente consegue ler e não ficar cansados, com o rosto para baixo. Isso é uma dica muito boa para vocês. Na sinagoga, nós sabemos que as carteiras, não é? As mesinhas de estudo lá, elas são inclinadas, não é? Elas são uma rampa, onde os livros podem ficar ali e você fica menos cansado. Por que eu estou dizendo isso? Porque os livros, quando são muito pesados, como esse, acabam nos afastando do estudo, nos cansando realmente, ou de segurar na mão e tal. Então essa é uma dica bem importante para vocês. Compra um pedestalzinho desse, que é bem baratinho, e coloque o seu livro pesado nele. Você pode ficar lendo dessa maneira, achei melhor aqui. Vamos ver como é que vai ficar depois. E eu vou começar a utilizar assim para os vídeos onde tem um livro muito pesado. Vamos ler a Mishnah? O Rabi Elazar de Modim diz: quem profana as coisas sagradas, desdenha as festas religiosas, faz empalidecer o seu próximo em público, rompe o pacto de Avraham, nosso patriarca, ou dá falsa interpretação da Torá, mesmo que tenha estudado a Torá e praticado boas ações, não tem parte no mundo vindouro. Nós vamos entender isso. O que é que o sábio da Mishnah, o Rabi Elazar de Modim, quis dizer com isso? E vamos separar em dois. Então, começando. O termo Kodashim, que é quando ele fala ali coisas sagradas, tá? Quem profana as coisas sagradas. O termo Kodashim, que são as coisas sagradas, geralmente se refere a sacrifícios e oferendas ao templo, que eram regulamentadas pelas leis especiais de santidade. Quando o Cohen, nós sabemos, né, o sacerdote, oferecia certos sacrifícios, ele podia comer somente daquela parte da carne que a Torá lhe adjudicava, por não mais que um dia e uma noite, e somente dentro dos limites do templo. Olha só, já vamos aprendendo como é que era a ritualística. Estas restrições de tempo e lugar eram tão rigorosas que se um Cohen apenas decidisse comer a parte da carne a ele adjudicada fora da área do templo ou após o horário permitido, o sacrifício tornava-se passul, é um sacrifício nulo. É quando nós erramos a bênção, por exemplo, ele é nulo, nós temos que refazer, tá? Então ele era considerado passul, nulo, ou pigul. Pigul é abominação, aí é um pouco pior, né? Por quê? Porque não era assim, era do outro jeito. Não é fora do templo, é dentro, era como estava ordenado, ainda antes que ele levasse a cabo a sua decisão. O ser humano profana o sagrado quando ele ignora seu caráter especial e até mesmo o considera algo comum. Olha só, já no primeiro parágrafo nós podemos trazer para os nossos dias de hoje. Quando nós fazemos bênçãos, quando nós fazemos agradecimentos, por exemplo, dos alimentos, que é o que a gente mais faz durante o dia, né? Porque nós comemos bastante. Enfim, quando nós fazemos esses agradecimentos, se nós estamos falando de judaísmo, ou se nós somos, né, Bnei Noach, então nós somos seguidores do judaísmo, nós temos as bênçãos e as preces, enfim, mas as bênçãos aqui falando, que foram instituídas pelos rabinos, né, após a destruição dos templos, para que nós façamos daquela maneira.
né? Quando nós dizemos assim, eu vou fazer do coração, porque do coração é mais importante, não tem problema, porque Deus escuta todas as línguas, porque Deus é pai de todo mundo, tá tudo certo, mas aí nós não estamos falando de judaísmo, nós temos que dividir isso, separar, tá? Ou você está seguindo ou não. Eu sigo, mas hoje eu quero fazer diferente. Então não é judaísmo. Tá? Então não é judaísmo. Nós estamos tentando primar pelo um judaísmo mais puro, judaísmo mais limpo, porque com a própria mídia e com até mesmo com a divulgação maior dos grupos, enfim, dessa maneira de seguir o judaísmo em conformidade com Ser Bnei Noach, muitas coisas estão sendo distorcidas. A gente já vem de uma distorção tão grande da Torá, nós não queremos que isso continue. Nós não queremos alimentar isso. Então a bênção é assim. Então ele vai dizer ali, o ser humano, ele nem usa a palavra judeu, profana o sagrado quando ele ignora seu caráter especial e até mesmo o considera algo comum. Pense nas festas. Então a festa de Pêssach é de tal maneira, ela é daquela maneira porque ela é para santificar aquele dia, aquela data, a própria santidade do tempo que Deus tirou o povo do Egito, de Mitzrayim, naquela data, naquela época, em tudo, e nós vamos lá e fazemos um ritual mal feito, ou não fazemos, ou dizemos, agora é Pêssach, eba, não se faz nada, se profana isso, se deixa isso em lugar comum. Não é um lugar comum. Né? Um lugar comum é uma festa que você faz ali de aniversário com as velhinhas e canta parabéns. Nesse não é um lugar comum, tá? Então o ser humano que tem esse costume de profanar o sagrado e que ignora o caráter, até mesmo considera algo comum, não pode. Desculpe. No judaísmo, Kedushá, que é a santidade, é uma qualidade tangível que infunde e transmuta um objeto. Veja bem, transmuta um objeto. Você transforma o profano em divino, porque você tem poder agora. Não, isso é simbólico. Você deixa aquilo que é tão mundano, que é tão nosso, que é tão simples, ficar santificado, ficar mais importante, né? Porque esse é o serviço a Deus. Nós estamos falando de Hashem, não de uma pessoa comum ali. Então nós vamos santificar aquilo que é comum e não deixar comum aquilo que é santo. Bom, mas é o ser humano que, mediante intenções e atos, deve estabelecer e manter aquela santidade. Nós temos que manter a santidade, o mundo empírico dos fenômenos físicos se encontra diante do ser humano em sua pura existência uniforme e sem sentido. É o ser humano com sua consciência e visão que imputa valores, significado e sentido às coisas, dotando-as de uma realidade mais elevada. Vou trazer aqui um exemplo muito simples que não tem a ver com coisas elevadas ou não, mas com perguntas, questões, dúvidas e receios da humanidade, principalmente da humanidade na parte religiosa que diz respeito, por exemplo, à inteligência artificial. Quando Einstein percebeu que as suas descobertas ali poderiam ser utilizadas de uma maneira não benéfica, mas de uma maneira maléfica, que nós estamos falando da bomba atômica, quando ele percebeu isso, era tarde demais. Então nós sabemos que, por exemplo, a inteligência artificial nos ajuda e muito nos ajuda. Não, você tem que fazer o teu trabalho, você tem que ler, não fica dando Google para tudo que é coisa, porque nós não somos burros, nós precisamos continuar com o cérebro trabalhando, né? A gente vê que hoje, através de pesquisas, não é da minha boca que estou falando, simplesmente do meu achismo, pesquisas indicam que a nossa geração, pela primeira vez na história, é menos burra ou é mais inteligente do que a geração dos nossos filhos, que deviam vir melhores do que nós. Eles têm inteligência para algumas coisas e uma total ignorância ou burrice mesmo, né? Um atraso, eu quero dizer, porque eu não quero ofender o burro, mas um atraso ali em outras questões muito importantes.
Então, quando a gente fala de inteligência artificial, o problema não está na inteligência artificial, né? Um beijo para a minha colega que também reforçou este assunto. Mas o ser humano está fazendo isso. Somos nós que colocamos os dados dentro do computador. Somos nós que temos que ser idôneos ou perversos aqui nesse caso, né? Ou nós somos bons ou nós somos maus, não tem meio termo aqui. Então vai ser utilizado para coisas más. Nós precisamos utilizar as coisas para as coisas que são boas, para edificar, para a melhoria até do próprio trabalho. A vida virtual é hoje uma coisa, ela é virtual, mas o seu objetivo e o seu resultado acaba sendo concreto, né? Então, o problema não é da inteligência artificial, mas de quem daqueles dedinhos nervosos que estão por trás disso, colocando todo tipo de dados lá dentro ou fazendo coisas ruins. Eu assisti coisas ruins, eu não gostei de algumas coisas, mas eu gostei muito de outras. Então, é nós, somos nós. Por isso diz ali, quem dá significado e sentido às coisas, dotando-as de uma realidade mais elevada, quem imputa valores às coisas que são fenômeno da natureza, que são simples, que são comuns, é o homem. Somos nós. A oferenda de um sacrifício é feita com um animal comum de carne e osso. Seu significado reside em sua kedushá, com o qual ele é dotado mediante a intenção, consideração e atitude do ser humano. Ignore sua kedushá, ignore sua santidade, e você destruirá seu significado sagrado perante o divino, tornando uma abominação. Então nós não vamos entrar no assunto do sacrifício. Você deve fazer sacrifício, oferenda com sacrifício de animal, você não deve fazer, se isso é ecologicamente correto ou não, se vai existir isso quando tiver o advento do terceiro templo. Nós temos vídeos sobre isso, né? Na Paraxá. Nós temos, então nós não vamos falar sobre isso, mas nós vamos entender que se nós estamos fazendo isso, né? Como o homem, o judeu, estava lá atrás fazendo o sacrifício animal, é um sacrifício de um animal divino, não um animal de carne e osso que vai fazer uma representação. Quando for de pecado é como se fosse o sacrifício de você mesmo, né? Porque você não vai se matar, então você faz com o animal. As oferendas que eram divididas, toda a carne era comida, as que não eram, tem os motivos ali, então nós não vamos entrar nisso, mas nós temos que entender que algo comum é santificado ali. Quando eu gosto sempre de colocar a ideia e a lembrança do Kiddush, do Shabat, quando nós falamos da taça, né, quem cumpre como o judeu, né, o Bnei Noah, o Benor, que vai lá e faz o Kiddush, que cumpre, né, e toma o vinho com aquela taça daquele dia. Esta taça é consagrada, esta taça é separada, né? O que significa o consagrar, separar? O sagrado em si, né? Significa que ele deixa de ser comum, ele passa a ser especial, separado dos outros, porque é o Shabat. Então aquela taça é separada. Você pega uma taça que é comum, essa taça aqui é uma taça comum de água, mas se eu transformar ela para o meu Kiddush, se for utilizada no Shabat, eu vou separar ela vai prestar para isso, ela é agora elevada do seu posto de comunzinha para uma taça especial. Vou fazer a bênção da água porque me deu cedo olhando para a água. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Mesma coisa as bênçãos. É automática? Melhor que seja automática do que não exista. Melhor que não seja automática do que automática. Você vai aprendendo aos poucos e sentindo. Eu acho muito importante. Eu realmente me sinto muito agradecida porque sou uma pessoa sedenta por água. O 7º dia da semana é igual a qualquer outro, não é por qualquer outro, né? A gente sabe agora aqui no nosso mundinho aí circular é sexta, é feira, não sei o que feira, é todo mundo de férias a semana inteira, pois é, com esses nomes. Mas nós sabemos que o sábado ele é mais um dia, não é? O 7º dia da semana é igual a qualquer outro. É você que deve lembrar e guardar este dia para torná-lo santo e transformá-lo no Shabat. Quando Deus diz, guardai, né? Lembrai e guardai
né? O sábado, o Shabat, é uma ordem. Então ele tira o Shabat, né? Não tira de dentro da semana, mas ele tira metaforicamente dos outros dias, do lugar comum, do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, e coloca ele num lugar elevado, onde lá nós vamos comum, não é mais comum, ele é separado dos outros, ele é o Shabat, o dia de louvor, o dia onde Deus descansou. Não, o dia em que Deus parou de criar ali. Então este dia é um dia de louvor, é um dia separado, é um dia santo. Nós deixamos ele quando nós guardamos e quando nós lembramos dele. Quando nós não lembramos e nós não guardamos, nós não santificamos o Shabat, ele é um sábado comum como qualquer outro, mas ele é uma ordenação de Deus, então nós fazemos porque Deus mandou. Imagina se todo filho obedecesse o pai e a mãe como a gente pretende, quer e faz, que é obedecer a Deus. Mamãe mandou, obedece. Seria uma maravilha. Ignore as observâncias, repudie as leis especiais e você terá profanado seu espírito e secularizado o dia, porque os outros são todos normaizinhos, tornando um segmento de tempo comum e carente de sentido e bênção. É isso que acontece quando nós não santificamos. É isso que acontece quando nós não separamos do comum. Isto é o que acontece quando nós não lembramos e não guardamos o Shabat. O nascimento de um varão, veja aqui o que ele está explicando aqui, deixa eu me explicar aqui. O que ele está explicando aqui são os pedacinhos que diz ali. Ele fala das festas, estou vendo a Mishnah aqui, ó, fala de não observar as festas, fala aqui da circuncisão e tudo mais. Então, esse é como uma grande introdução, tá? Este vídeo. O nascimento de um varão é um fenômeno biológico desprovido de significado especial. Quer dizer, nasceu uma menina, tudo bem? Nasceu um guri, que aqui é guri que a gente fala, tudo bem? Nasceu um bebê, ele não é grande coisa ainda, ele nasceu. Contudo, se você observar a aliança de Abraão por meio da circuncisão sagrada, então o evento fica repleto de significado e santidade. Ao introduzir um novo filho na aliança de Abraão, o judeu realiza um compromisso histórico de dedicar não somente a si próprio, mas todo o seu futuro, à geração seguinte, ao serviço de Deus. Aquele que ignora ou anula o pacto de Abraão diminui o prodígio do nascimento de um filho varão ao nível puramente físico e animal. Nós sabemos que tem um entendimento, físico e animal, um entendimento esotérico muito importante do porquê de ser os homens, né? Até porque não teria muito o que circuncidar numa mulher. Mas por que é o homem? Nós sabemos que a maioria das mitzvot são feitas pelos homens, né? Judeus, nós sabemos do tzitzit, nós sabemos que eles têm uma tendência maior às tentações, principalmente às tentações sexuais e tudo mais. Então, quando nós temos o fundamento de tudo, né, o fundamento que é Rod, nós temos ali no meio da árvore ali da vida, vamos lembrar disso, nós vamos ter então a circuncisão do membro, né? Como é que eles entenderam que era assim? É por isso que o Talmud é verídico. Então o Talmud explica. Aqui é mais uma curiosidade para nós sabermos porque o Benoa não faz circuncisão. Circuncisão é o que diferencia então um povo, o restante dos povos para o judeu, né? Que seguiram à risca este preceito. Então aqui ele não é mais só um bebê que nasceu, né? Ele vai ter o pacto com Abraão cumprido. Então essa parte é a parte que santifica esse processo de nascer varão, de nascer homem, menino nesse momento. E isso é mais uma curiosidade. Fisicamente, o ser humano faz parte do reino animal, sabemos, né? Hominal, a gente fala hoje, hominal. É redutível a certa quantidade de minerais e produtos químicos. Com consequência, muito do que faz consciente ou inconscientemente é animal, disparato, mesquinho e egoísta, né? Aquela coisa que a gente faz como os animais fazem, né? A nossa alma animal, como nós chamamos, os nossos instintos, a nossa fome, os nossos desejos, o nosso egoísmo, né?
Isso é muito animal. O que dá ao ser humano dignidade e valor inato é o fato de ter sido criado à imagem de Deus. O Todo-Poderoso tornou-se parte de sua própria santidade e a infundiu no espírito humano. E esse espírito é o que ilumina a sua existência. Quando nós trabalhamos os princípios da fé, quando nós vamos estudar esse Deus que não é um senhorzinho sentado numa cadeira, um dos princípios da fé é entender, é acreditar, é perceber, é não ter dúvida de que ele não é corpóreo. Se ele não é corpóreo e nós somos a imagem e semelhança de Hashem, por certo ele não está falando que nós somos parecidos, temos os olhos da mesma cor de Deus, somos da mesma, o mesmo cabelo, a mesma altura, a mesma etnia, porque agora tem isso. Não é sobre isso, porque nós entendemos que ele não é corpóreo. Então essa santidade toda deixa a sua marca, olha só, na santidade que infundiu no espírito humano, o espírito que ilumina a sua existência. O Criador deixou sua marca em seu produto. Eu gostei muito disso. O Criador deixou sua marca no seu produto. Por esta razão, devemos amar e respeitar os nossos semelhantes e tratá-los com consideração e dignidade. Se você insultar e ridicularizar o seu próximo e se o envergonhar em público, você o despoja de sua grandiosa posição de ser um reflexo do divino e nega o seu caráter essencialmente celestial e sua santidade. Quem faz aqui o estudo do Hafetz Haim, o Rabino Israel Meir Kagan, uma lição a cada dia sobre o Lashon Hará, sabe que nós somos proibidos. Sim, nós somos seguidores do judaísmo, então nós somos proibidos também. Quer saber bem da real? Todo mundo devia ser proibido. Até aqueles que não sabem que deviam. Todo mundo é proibido. Pode não conhecer a proibição, mas se conhecer vai saber. Somos proibidos de ridicularizar uma pessoa em público. Nós somos proibidos de ridicularizar uma pessoa em qualquer lugar, mas em público nem se fala, né? Então o que é que você faz aqui? Você nega o caráter essencialmente celestial e a santidade, tá? Porque daquela pessoa quando você ridiculariza ela em público. Finalmente, a própria Torá pode ser considerada um livro comum de história ou ética. Quem já ouviu aí dizendo, é o livro mais vendido do mundo, grande coisa, é só porque isso, porque aquilo, e não sei mais o que. E às vezes nem é da Bíblia que nós estamos falando a mesma, não é da Torá, não é do Tanar, é de outras cositas más. Então a pessoa vem e ridiculariza e diz, é um livro de história, é um livro simplesmente de história, não compreende a santidade que está ali. Tá? Vamos ler novamente. Finalmente, a própria Torá pode ser considerada um livro comum de história ou ética, ou uma obra que contém a palavra de Deus e a revelação da divindade ao gênero humano. Bom, então ela pode ser simplesmente o livro que está lá na prateleira. Já cheguei em casas onde a Bíblia fica aberta nessas coisas, que nem eu tenho aqui que eu apoiei o livro, nesses porta de Bible, abertas na mesa da sala. Muito bom ter a Torá no meio da sala. Isso também é um ensinamento do Pirkei Avot. Deixa ela bem no meio, né? Está sempre ali. E ela está aberta, sei lá em que página. Tem algumas que tem uns desenhos bem maravilhosos, uns desenhos totalmente romanos. Você vai olhar para a Bíblia está pintada de dourado aqui nessas partezinhas. Está muito bonitinha, um tecido, não... um papel ali meio de revista, colorido e empoeirado. Você passa o dedo na The Bible, ela está pura poeira. Ela está fazendo o que ali? Cumprindo o que ali? Qual é a santidade que ela tem? Quem dá a santidade para ela é nós a tratando como merece. Então ele vai dizer ali, cabe a nós dotá-la de sua autêntica santidade. Autêntica. Se você der falsa interpretação da Torá, em desacordo com a Alahá, a lei judaica tradicional, você a desveste de sua santidade, você a profana. Então nós temos lá uma das regras dentro dos princípios da fé, né, que foram compilados, organizados, concentrados pelo Rambam, pelo Maimônides, lá está ele, gosto muito dele, por isso tem a fotinho, não rezo para ele. Ele colocou ali nos 13 princípios da fé, fez isso ficar muito compreensível para toda a população,
que não se pode colocar nem tirar. Isto está na Torá e ele ajeitou. Não se pode adicionar, não se pode subtrair, né, ensinamentos, coisas, frases, palavras sequer da Torá. Então, muito menos ainda deturpar ou modificar o que está ali. Se elas vier de encontro com a Alahá, né, não ao encontro, de encontro, for contra a Alahá, que é a lei judaica, né, ela está sendo profanada. Ao profanar e destruir a santidade da Torá, de acordo com a Mishnah, você anula sua possibilidade de viver no mundo vindouro. Então, olha que gravidade, principalmente para quem leva ao pé da letra, sem se utilizar de um ensinamento esotérico, porque não é o nosso objetivo agora. Olha a gravidade que já está aqui, neste patamar, não é? De você sequer ir para o mundo vindouro. Isto é, na realidade, medida por medida, lembram? Midá que nega de midá. Porque o mais além, a vida imortal do espírito, é algo que só podemos lograr por meio daqui do chá, por meio da santidade. A imortalidade ali é por meio da santidade. Porque o que não é ali a santidade, o que não é imortal, nós conhecemos muito bem que é esta vida por aqui, que vamos morrer e os elementos vão voltar cada um para o seu lugar. Não é? Onde é que eu estou aqui? Vivendo com a plena consciência de que fomos feitos à imagem de Deus. Acho que pulei um pedacinho. Aqui, ó. É na realidade, medida por medida, porque o mais além, a vida imortal do espírito, é algo que só podemos lograr por meio da Kedushá, vivendo com a plena consciência de que fomos feitos à imagem de Deus, o que nos leva acima de uma existência puramente física. Se nós não tivermos essa ideia de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e se nós não tivermos a ideia que este Deus não é corpóreo, olha só, não, eleva acima, nós não vamos entender que essa santidade é o que nos eleva acima de uma existência unicamente física. Nós vamos ficar por ali, puxar um Deus pessoal para nós, esse aqui é o nosso Deus, ele está sentado, ele está em pé, ele está fazendo, ele está descansando, ele está mandando, agora ele é odioso, agora ele é amoroso, e não é isso, não é isso, saiam disso. Se você se recusar a reconhecer a dimensão da santidade, a dimensão aqui é no sentido o tamanho, a estatura, tá? Não é de dimensão na física. A dimensão da santidade ao longo de sua vida, né? Tudo que ela abarca, que ela abrange, é isso. O seu destino final, no mais além, também estará. Eu vou pedir aqui um perdão, né? Uma desculpa aqui que deu realmente um grande atrapalho, e é um atrapalho bem importante e eu vou contar para vocês que é um atrapalho bem importante. Não vou dar nome de pessoas. Eu estou aqui no meu estúdio, vocês já sabem, eu tenho uma placa na porta, tá? A porta dá para rua, temos vidros bem grandes aqui. Eu gosto de deixar alguma persiana fechada para que eu possa ter uma liberdade e uma privacidade aqui, mas tem vidros, não é? Tem vidros também, eu deixo um aberto e um fechado para ficar mais clarinho. Vejo que tem problemas na luz aqui. E tem uma placa avisando que estamos gravando, que no YouTube não perturbe, mas bateram na porta. Eu fui atender e era uma moça vendendo alfajor de chocolate. Alfajor de chocolate. É o filho dela que faz e ela disse é muito caprichadinho. Ela veio me oferecer. Então assim, você pode comprar para dar para alguém, para ajudar essa pessoa, né? Esse é um dos casos. Ou você pode dizer não e aproveitar para explicar, porque nós estamos na semana de Pêssach. Então eu tive a oportunidade, neste momento que dei uma saidinha e voltei, de dizer para ela, de contar para ela o porquê é que eu não poderia comer. Eu posso comprar para dar para alguém, mas eu não posso comer, porque nós estamos na semana de Pêssach e como o Bnei Noach nós também seguimos a risca e tiramos o hametz. Eu tive a oportunidade de explicar para ela o que é o hametz. E por que nós tiramos este fermento que infla nosso ego, que infla todas as coisas, que deixa o pão muito bonito, né? Para nós tirarmos a soberba, tirarmos esse ego de letra minúscula, tirarmos essa coisa que nos faz achar que somos muito melhores do que os outros, nos deixar como um pão pobre, nos deixar sem fermento.
né? Isso também diz respeito àquilo que fermenta em nós, como a raiva, como aqueles sentimentos exaltados demais. Então, nós como Bnei Noach somos não proselitistas como os judeus, mas quando nós temos a oportunidade de contar um porquê de alguma coisa, isso é ok, isso é Mara. E foi Mara agora, porque eu pude explicar para ela e ela me respondeu: ó, que legal, vivendo e aprendendo. Isso foi muito bom. Bom, então voltei aqui, já não sei mais onde eu estava, vou tentar achar aqui um começo de frase onde nós estávamos falando justamente sobre colocar coisas na Torá, o que nos leva acima de uma existência puramente física e tudo mais. Se você se recusar a reconhecer a dimensão aqui que nós estávamos de santidade ao longo de sua vida, se você considerar que o sagrado é secular e aceitar tudo segundo o cínico valor de mercado, o seu destino final no mais além também estará unido ao mundo físico da realidade espalhafatosa e não ao mundo espiritual vindouro. Se você se limitar somente ao aqui e agora material, terá perdido toda a oportunidade de aprender a conhecer o transcendental e viver de acordo com seus valores. Mesmo não querendo entrar muito profundamente, nós vamos ter que entender aqui, quando ele fala, ó, segundo o cínico valor de mercado, o seu destino final no mais além também estará unido ao mundo físico. Aqui só a Kabbalah pode explicar. Então nós não vamos entrar nessa parte tão particular, mas vamos entender o seguinte: você é eterno? A sua alma é eterna? Bom, se a sua alma é eterna e você deixar o físico aqui, todo mundo deixar o físico aqui, nós temos uma mente. A nossa mente não é o nosso cérebro, né? Na nossa alma existe ali impregnado toda a nossa grande memória, né? Tudo que é eterno está na nossa alma, não está no nosso corpo físico. Esta alma, né? Quando o nosso corpo físico morre, esta nossa alma viaja, não é? Vai para outro canto, enfim, ela vai levar aquilo que ficou ali na sua memória. Ela vai levar aquilo que foi mais forte. Nós trabalhamos aqui, nós santificamos o corpo físico para que seja mais importante a nossa alma divina, para que a parte divina da nossa alma, isso que eu quis dizer, toda alma é divina, a parte divina da nossa alma subjuga o físico, para que quando nós sairmos daqui, nós não encontremos lá onde nós temos que encontrar realmente a redenção, realmente o evoluir espiritual no sentido da alma, nós não encontremos os desejos físicos, porque nós não vamos ter corpo para saciar os desejos físicos, porque nós não vamos ter essas coisas. Então é isto que ele quer dizer: você levará para o mais além aquilo que você teve, que você aprendeu, que ficou impregnado em você fisicamente. Vejam como que é profundo e que nós não podemos simplesmente ler o Pirkei Avot achando que não precisamos dos comentários dos sábios. Na verdade, nós precisamos de muito mais do que isso para entender, para depois de entender, estudar, aí sim tirar a nossa conclusão, a nossa opinião. Sim, porque a sua opinião é importante. Se a sua opinião não fosse importante, se você tivesse vindo para o mundo simplesmente para copiar, aceitar o que os sábios disseram, então você não é importante para Deus. Nós somos iguais nesse sentido, então nós precisamos estudar o que deixaram, essas portas abertas para nós, esses ensinamentos maravilhosos para tirarmos dali a nossa opinião, que não pode se sobrepor à Torá, mas ela precisa existir, a nossa opinião, o nosso entendimento, para nós levarmos às gerações futuras. Quem sabe sermos os sábios do futuro, né? Lá daqui não sei quanto tempo vão olhar para trás e dizer: olha só aquele sábio, né? Ele sabia. Pois é. Ai, onde é que eu tô agora? A realidade espalhafatosa. Ao falar daqueles que desprezam, profanam e negam, esta Mishnah se refere sem dúvida aos que pecam deliberadamente. Apesar de conhecerem seu Deus, eles se opõem a ele, consciente e tenazmente em rebeldia. Ele vai explicar aqui que esse é pior do que aquele que não sabe, né? Porque este faz conscientemente. O pensamento judaico sempre distinguiu entre dois tipos de pecadores:
aquele que sucumbe a uma paixão física avassaladora e aquele que peca propositadamente ou por rebeldia. Aqui nós vamos novamente vermos aqui dar uma palhinha aqui do que é muito profundo. Por que umas pessoas, olha só, têm mais paixão física avassaladora e outras menos? Porque nós estamos evoluindo e porque a vida não é essa aqui, não é única. E porque nós viemos várias vezes aqui para este mundo. Sim, nós viemos. Sintam-se livres em entender dessa maneira. Sim, existe a reencarnação. Então, nós viemos aqui várias vezes. Talvez você tenha vindo um montão de vezes. E você, dessas vezes que veio para cá, você estudou a Torá, entendeu a Torá, você compreendeu, você fez o seu possível para conhecer a Hashem. Então, você se melhorou. Já sabe que tem que subjugar a alma animal. Você já aprendeu isso. E você volta aqui. Eu, por minha vez, nunca li a Torá, nunca estudei, nunca servi a Hashem, nunca fiz coisa nenhuma. Então, o que está mais aflorado em mim aqui? A minha alma divina, a parte divina da minha alma ou a parte animal da minha alma? A parte animal da minha alma. Então, quando eu peco, e esses são os dois tipos que o judaísmo vê, os dois tipos de pecado, quando eu peco porque eu sou crua ainda nisso, não é? E essa paixão é avassaladora, este desejo, eu sou vista de uma maneira, mas quando eu tenho este conhecimento, né? E aí eu peco propositadamente, alguém aí tem dúvida de qual é o pior? Qual é o que é mais mal visto pelo judaísmo? É aquele que faz propositadamente. A mesma coisa acontece quando nós temos conhecimento que algo é proibido, quando nós temos conhecimento que o outro está errando e nós entendemos que precisamos admoestar, leve ele a mal ou não, o que vamos fazer? É ordem de Hashem, você precisa alertar o seu irmão, não é? Ou quando nós sabemos que aquilo é proibido e fazemos mesmo assim. A nossa responsabilidade aumenta. Sim, os nossos desafios também aumentam, mas é assim que passamos de ano, não é? Ninguém chega na segunda série sem ter passado do primeiro para o segundo, então tudo aumenta. Entenderam como é profundo? Parece que não, mas podemos aprofundar isso muito mais. Conta-se que um grande rabino, aqui eu ia fazer uma coisa separada, mas eu vou ler dentro. Conta-se que um grande rabino entrou certa vez na casa de alguém em Tisha B'Av, tá? No dia 9 do mês hebraico de Av, que é um dia muito triste, né? Um dia de luto e jejum desde a nossa mais remota história. Lá ele encontrou alguns jovens emancipados e iluminados. Isso aqui está, o emancipados e iluminados aqui está entre aspas. Correligionários fartando-se de carne. Para grande assombro dos pecadores, o rabino reagiu ante tal profanação, desejando-lhes, sem qualquer ironia, bom apetite, filhos, bom apetite. Aí devem ficarem pensando assim, como assim estão se atracando na carne num dia de jejum, num dia de luto, num dia tão triste, num dia tão importante, de parar mesmo e pensar quantas coisas aconteceram, né, em 9 de Av, em Tisha B'Av. E o rabino diz isso? Como assim? Então vamos lá. Como pode reagir de modo tão aprovador? Indagou alguém, né? Alguns dos que estavam lá. Eles estão cometendo um pecado gravíssimo. Comer carne não kasher num dia tão solene de jejum. O rabino respondeu, e prestem muita atenção e vamos utilizar nos nossos dias. Se o homem peca porque seu espírito é fraco e seu apetite é forte, é uma coisa. Mas se peca por malevolência ou por uma questão de princípios, seu pecado é maior. Prefiro ver estas pessoas comer por apetite, por gostar de boa comida, do que apenas por rebeldia. Quer dizer, se rebelar naquele dia, quer dizer, desrespeitar aquele dia, profanar aquele dia, né? Isto é grave quando você tem essa consciência, mas quando você não tem consciência nenhuma e está lá se fartando, que bom que está com apetite, então que seja um animal que come bem, deixa que come, isso é menos ruim. Então o rabino resolveu dizer, tem um bom apetite e vai em frente, porque a sua hora vai chegar. Todo mundo está indo para o mesmo lugar, saibam vocês se tiverem alguma dúvida. Todo mundo está indo para o mesmo lugar, nós vamos encontrar a mesma coisa. Uns vão levar mais tempo e uns vão levar menos tempo.
Quando uma pessoa cede à tentação, ela ainda pode perceber que está fazendo algo errado. Ela apenas não consegue se controlar. Então ela vê que está fazendo algo errado, não consegue se controlar. Nessa situação, existe alguma esperança, porque ela se tocou, que tem que se controlar. Ela comeu um naco de carne, comeu mais um. Sabe aqueles que vão na churrascaria de rodízio e todos, né, rodízio. E comem todos os que vêm, come pedaço de todos os espetos que vêm, ou rodízio de pizza, comem todos os sabores que tem, às vezes tem 20 e poucos sabores, 30 e poucos sabores, come uma lasquinha de cada um e está comendo e pensando, mas estou exagerando, percebe, eu tenho que me controlar mais, menos mal, ela tem chance aqui, não é? Existe alguma esperança para essa pessoa. Bom, pois, embora hoje ele possa ter perdido sua força de vontade, o glutão, né? O ser humano é livre e amanhã poderá reconquistá-la, aquela sua, né? O seu controle. Hoje ele apenas perdeu uma batalha, mas ainda existe o amanhã. E no final a batalha poderá ser ganha. Por quê? Porque só acaba quando termina e porque todo mundo está indo para o mesmo lugar. Não é? Uns mais devagar, uns menos. Se você já está avançado aí na terceira, quarta série, por favor, você faça o que você puder, nos momentos que puder, não fica proselitando dizendo, fica enchendo o saco das pessoas, mas quando eu tiver uma oportunidade como esta que Deus me mandou na porta agora, com vocês aqui de prova, né? Quando tem essa oportunidade, você pode contar um pedacinho do que está acontecendo, você pode dar um auxílio, você pode explicar para ela o que significa profanar uma festa, profanar uma data sagrada. Bom, além disso, os pecadores desse tipo são encarados favoravelmente pela lei judaica, quando procuram ser perdoados. Então, se você procurar ser perdoado, fizer uma tchuvá, melhor ainda, né? As medidas severas da Bíblia não procuram vingança nem represália. São leis de expiação para saldar a sua dívida e assinalam o caminho que conduz ao perdão total. Saldar a dívida em vida, ai que bom! Tudo que você puder saldar agora, faça. Quanto menos você levar para o outro lado, melhor, menos vai ter que voltar e mais fácil vai ser realmente você entrar no mundo vindouro, aquele que é eterno. Não é? Aquele que é o para sempre, o Éden, ou o jardim, não é? Ao advertir que um pecador não deve ser excessivamente açoitado, voltamos lá para aquela época, a Torá explica, é com o propósito de que teu irmão não fique evitando aos teus olhos, que o teu irmão não fique aviltado, agredido aos teus olhos. A Torá chama o pecador de teu irmão. Com isso quer dizer que depois de ter pago pela sua iniquidade, obterá o perdão total e recuperará sua posição na comunidade de Israel. Até mesmo a pena de morte é considerada uma expiação e ela abre o caminho para a vida no mundo vindouro. Vamos tirar a pena de morte aqui, vamos colocar o açoite aqui, ou vamos colocar aqui nos nossos dias de hoje um processo crime, ou um processo civil mesmo, ou uma prisão que aconteceu, qualquer coisa desse tipo. Se você está lá vendo, Rafetz Haim, quem somos nós para apontar, para deixar mal aquele que aqui a Torá chama de irmão, tá? Porque errou, sendo que ele pagou a sua dívida, sendo que ele foi perdoado por Hashem, sendo que ele fez a tchuvá. Quem somos nós? Nós reintegramos, isso é reintegrar na sociedade. Não é você, essas leizinhas que tem, não sei o que, bota na cadeia, fica lá não sei quanto tempo, ele vai ser reintegrado na sociedade. Não é assim que se reintegra na sociedade. Não vamos entrar para esse lado político, que não me interessa, mas enfim, quem somos nós para rejeitar alguém que fez chuvá, né? Ou que saldou sua dívida, ou que adiantou sua dívida. Façamos nós a nossa parte. Portanto, a pessoa que sucumbe às suas paixões tem 3 elementos que geram esperança nesta situação. Um elemento, ela pode admitir honestamente seu equívoco. Pode admitir, né? Você tocou e ela admitiu. Segundo, existe a confiança de que ela possa retornar à bondade e decência
consistentes. Então, se ela já se tocou do equívoco, há uma esperança que ela possa voltar, né, nesse arrependimento e fazer o certo. Terceiro, aceitando o castigo. Dessas são as maneiras que ela obtém o perdão. Para o pecador rebelde, até então nós estávamos falando daquele que peca meio que sem saber, e come as carnes lá porque é guloso, porque, sei lá, deve ser porque assistiu o filme Madagascar, sabe? E daí eles estão lá com aquele medo lá que o Alex, que é o leão, coma os bichinhos. Aí tem um bobinho lá que diz assim, ai, somos carne. Sim, daí o leão vai comer ele, sabe? Então sim, somos carne. Para o pecador rebelde, por sua vez, nenhum desses fatores é válido, porque ele é rebelde. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele está meio que sendo nefasto aqui. Então, dado que ele possui uma filosofia e expõe racionalmente o que faz, a possibilidade de que se arrependa e procure o perdão é remota. Ela quase nem existe. A pessoa fala ali, eu não estou fazendo isso e a minha filosofia é esta, não devo fazer este luto do dia, Tisha B'Av, enfim, né, usei este dia como exemplo. Eu não vou fazer a bênção assim porque esta bênção foi feita por rabinos, não foi feita por Deus, então elas não têm valor. A pessoa filosofeia no meio, fica bem feio, por sinal, é remota a possibilidade de que ela venha se arrepender, procure perdão, então é pior. Não é? Com relação a esse tipo, a Torá estabelece 2 pontos. Mas a alma que o fizer propositadamente, pontinhos, ao Eterno ela blasfema, porque a palavra do Eterno desprezou e seu mandamento violou. Certamente será banida aquela alma, a sua iniquidade estará sobre ela. A punição por esse espírito rebelde é careta total. Ou seja, retirado deste e do mundo vindouro. Aqui nós não vamos entrar na profundidade, tá? Desse assunto. Então só basta que você seja um rebelde que não vai ter o mundo vindouro e nem mesmo esse, quer dizer, morre no mesmo dia, não é isso que quer dizer. Não, nós não vamos entrar profundamente nisso, mas é isso que diz o ensinamento. Esse tipo de transgressão é encontrado nos atos do povo de Amaleque. Vamos falar novamente de Amaleque, né? Não tem um ensinamento aqui, não tem uma playlist que não é falar desse povo do Jason, né? Bom, atos do povo de Amaleque que ocasionaram a rigorosa sentença de extirpação através de todas as gerações se necessário. Lembram? Que é para acabar com o Amaleque, seja a geração que for. Aconteceu que o primeiro rei lá atrás, Shaul, não matou o rei Amalequita, né? E ele acabou, essa é a história, a grosso modo, ele acabou se envolvendo, copulando, tendo intercurso com as mulheres por ali. E o que aconteceu? Ele se misturou ali, continuou as gerações, continuou tendo a semente de Amaleque, sendo que Shemuel, o profeta, ficou indignado com a situação, com o que Shaul tinha deixado de fazer, e era uma ordem que acabasse com todo Amalequita, e ele mesmo mata o rei de Amaleque. Então nós sabemos que sim, aqui através de todas as gerações, se necessário, deve ser extirpado. À primeira vista, isto pode parecer estranho. Afinal, fomos perseguidos por muitos inimigos ao longo de toda a nossa história. Isso que ele nem sabe do que está acontecendo agora, né? O senhor Irving Bunim. Imagine se ele estivesse vivo e soubesse das perseguições do antissemitismo que está a mais que 500% aqui no mundo de hoje em dia. Está um fiasco, um andar para trás. Imagina se ele estivesse vivo. Bom, ao longo de toda a nossa história. É certo que Amaleque nos atacou, mas a Babilônia, a Roma e outros também o fizeram. Por que a Torá ordena então, recorda-te do que te fez Amaleque? Pontinhos. Apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus, não te esquecerás. Por quê que ele dá essa ênfase tão importante aqui para o povo de Amaleque? O motivo é que Amaleque atacou os israelitas não porque estes ameaçavam a sua terra, as fronteiras, aquelas coisas, né?
nem sequer para poder saqueá-los ou por vingança, mas simplesmente para frustrar o plano do Eterno, e não temeu a Deus. Amaleque se rebelou contra o Todo-Poderoso, daí o seu castigo especial foi direto para Deus. Eles foram rebeldes num sentido muito maior. Não era um problema de fronteira, não era um problema de terra, não era nem um problema de eu sou idólatra, você não é idólatra, quero que você seja. Não era nem por isso, foi por rebeldia total. Por isso que no decorrer da história, nós vimos que este povo de Amaleque é como se fosse... não são os alemães, até porque eu sou descendente de austríacos, então daí eu estaria me colocando no povo de Amaleque, mas esse povo seria o povo alemão. E nós sabemos que Hitler era alemão, austríaco. Ai, olha que coisa mais séria, que desgraceira. Eu sou descendente de austríacos e húngaros, italianos pelo lado da minha mãe, mas é muito forte a minha parte austríaca, que é por parte do meu pai. Ai, e ele era austríaco, né? É uma coisa horrorosa. Mas, enfim, entenderam? Então, essas coisas que vêm até os dias de hoje. Por que Hitler fez o que fez? Por rebeldia pura. Ninguém consegue entender nem mesmo como é que ele conseguiu liderar tanto tempo. O mal é sedutor. O ser humano precisa urgentemente, nós precisamos subjugar a parte animal da nossa alma, precisamos subjugá-la à nossa parte divina, porque nós somos tendenciosos a sucumbir naquilo que é mal, naquilo que é ruim, naquilo que é profano, naquilo que é promíscuo, naquilo que é tentador. O tempo todo ele liderou, tinham judeus dentro do próprio exército do Hitler, matando judeu. É coisa inacreditável, isso se proliferou, esse povo desgraçado de Amaleque. Que não é o alemão de hoje, tá? Não é. Que alguns podem ser até que seja, mas não é. Meu pai escuta isso, ele vai me deserdar aqui. À primeira vista, isto pode nos parecer estranho, e aí ele explica. E fala do motivo. O faraó, como indivíduo, também foi culpado por este tipo de rebeldia, ao exclamar: quem é o Eterno para que eu escute sua voz? Pois é, nós sabemos disso. O faraó disse: quem que é esse Eterno? Quem é esse Deus de vocês aí para que eu tenha que escutar a voz dele? Né? Quando nós sabemos que Moshe queria que ele libertasse o povo. Todas as transgressões enumeradas na nossa Mishnah têm uma conotação de rebelião contra o Todo-Poderoso. O Cohen, o sacerdote, que profana o serviço sagrado, evoca estas palavras do profeta Malaquias: um filho honra ao pai e um servo teme ao seu amo. Se sou vosso pai, onde está a honra que me deveis dispensar? E se sou vosso amo, como me demonstrais vosso temor? Diz o Eterno dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que apenas desprezo dispensais a meu nome. Vós trazeis pão impuro ao meu altar. O Cohen que profana os Kodashim do templo, tá? Do templo sagrado, e o judeu que envergonha e despreza as festas, tratando-as como dias comuns, mostram desacato ao Eterno e desafiam a palavra do Todo-Poderoso. Quando alguém faz empalidecer o seu próximo em público, seu irmão, né? Seu igual, ele comete um assassinato físico e espiritual, destrói em alguma medida a imagem e a entidade psicológica do seu semelhante. Para o Talmud, isso é óbvio. Um sábio ensinou na presença do Rabi Nachman ben Yitzhak que se alguém envergonha o seu semelhante em público, é como se derramasse sangue. Nós sabemos que não podemos derramar sangue, nem ver derramar sangue de um irmão. Já aprendemos isso, lá no Hafetz Haim. Ele respondeu: isto está bendito,
porque podemos ver no rosto da pessoa envergonhada como o sangue vermelho se retira e aparece a brancura, torna-se mortalmente pálida. Na verdade, a expressão hebraica para envergonhar significa literalmente fazer empalidecer o rosto de um semelhante. E o Talmud continua e declara que quem comete tal ofensa encontra-se entre aqueles que não haverão de ascender ao purgatório, Guerrinom, ao mundo vindouro. Quando ele fala aqui de envergonhar, não é aquela vergonha de timidez que deixa o rosto da gente rubro, que a gente fica assim envergonhado, tímido e tudo mais. É aquele que te dá o que você fica, né, vermelho e empalidece, porque você passa vergonha diante dos demais. Podemos até encontrar uma referência a este ato maligno na própria escritura em Gênesis, tá? Em Bereshit, que poderia ser assim traduzida. Aqui é o capítulo 9, versículo 6. Quem quer que derrame sangue de um homem dentro dele, seu sangue será derramado. Quem quer que derrame sangue dentro dele, não é? Quando a hemorragia interna, né, de vergonha, de se envergonhar, de se apequenar e depois ficar pálido, não é? Quando é que o sangue de um homem é derramado dentro dele? Quando ele é publicamente insultado, envergonhado, desonrado. E a Bíblia continua explicando por que este ato destrutivo merece uma retribuição fatal. Porque a imagem de Deus fez ele ao homem. O ser humano é uma imagem, um reflexo de Deus. Qualquer ato de assassinato ou de destruição psicológica cometido contra alguém é uma profanação da santidade divina. É um ato mais estrepitoso do que palavras de pura rebelião contra o Todo-Poderoso. Aí a categoria seguinte de pecado é a mais séria. Refere-se à pessoa que rompe o pacto de Abraão, lembram da Mishnah, e não concede ao seu filho de 8 dias de idade a graça da circuncisão, conforme as nossas mais sagradas tradições, rebelando-se não só contra Deus, como contra todo o seu povo. Aqui, dentro do judaísmo, né, porque não existe isso entre os Bnei Noah, dentro do judaísmo, é extremamente séria. Por quê? Porque o judeu vai se caracterizar por aquele que nasceu de mãe judia, não é? Mas você nasceu de uma família, de uma mãe e pai judeus. Você nasce, não é feita a circuncisão, é como se te arrancassem, né, este judaísmo, te arrancassem essa, como ele diz ali, ó, outro ser... Circuncisão conforme as nossas sagradas tradições, rebelando-se não só contra Deus, como contra todo o seu povo. É menos um. É menos um. É isso que quer dizer. Aqui nós vamos dar uma pulada, porque é mais uma curiosidade. Vamos um pouco mais adiante. Todavia, a pessoa que dá à Torá significados falsos, aqui cabe demais para nós. Demais para Bnei Noah, demais para não Bnei Noah, demais para todo mundo. Porque os judeus aqui foram os que menos fizeram isso. Eu acho que não fizeram, não é mesmo? A não ser aquele entendimento, né, do judaísmo messiânico, que coloca outro testamento no meio, depois, enfim. Mas o judeu propriamente dito não deve, por certo, ter deturpado a Torá, não é? Agora o restante, bom, todavia, a pessoa que dá à Torá significado falso e em desacordo com a Alahá, a lei normativa é pior do que todas. Aqui, antes de continuar, quando eu disse não, por certo judeu não, está existindo hoje em dia alguma sede, né? Alguma sede por curtidas, somos muito carentes, sede por inscrições, temos canais no YouTube, sede por seguidores, sede por viver disso, por exemplo, ou daquilo e tudo mais que tenha a ver com a religião, que tenha a ver com passar isso, e nós estamos vendo, nós estamos sim vendo muitos rabinos vendendo as coisas. Então nós vamos entender que aquela frase tão ruim que não está na Torá, que é os sacerdotes assalariados, nós não queremos isso. A Tzedakah, por favor, dê Tzedakah aí para o canal não é monetizado, tem o Pix na descrição, fico muito feliz para ajudar o canal, para ajudar a compra de Torá, para estudar a Torá, para estudo de Torá, para favorecer o canal e tudo mais, é tudo pro canal.
nada para não. Né? Isto é uma liberdade de cada um de dar a tzedakah onde achar que deve, né? E para estudo de Torá é uma mitzvah. Então, pode doar aqui para o canal. Mas o que nós estamos vendo, independente disso, é uma venda. Então, um coloca um assunto sobre uma coisa, outro já mete o assunto sobre aquela mesma coisa. Fulano disse isso, cicrano fica de olho com o que aquele lá falou, já fala, já faz um vídeo, já faz um livro sobre aquilo também. E nós estamos começando a ver um judaísmo onde diz ali na era messiânica, se isso ser meio profético, que o mundo, que o tempo da era messiânica, os próprios judeus iam ser muito individualistas, ia crescer muito, né? Quando o Mashiach chegar, a redenção subsequente, muita coisa boa, muito estudo de Torá e muita deturpação. Mas a deturpação não é mudar o que está na Torá exatamente, mas é uma briga entre eles. Muitos judeus se retirando, né? E muitas pessoas novas entrando nisso. Você pode encontrar isso no livro A Enciclopédia Judaica do Aryeh Kaplan. Você vai encontrar lá muito sobre a era messiânica, muito fácil de compreender. Então os indícios estão aí, né? Os rabinos estão discutindo entre si. Não são discussões talmúdicas. São discussões para quem é que tem razão não sei do que e ter mais gente seguindo, perdendo a chance de explicar, de ensinar a maneira correta. Então, o que é judaísmo hoje? Né? Que bom que somos Bnei Noach, temos a liberdade aqui maior de errar e temos uma liberdade maior também, uma liberdade mesmo de procurar, de fazer comparações, de falar de outras religiões, de poder entender e se entender, se colocar dentro desse mundo, né, judaico, viver ali, entender o monoteísmo, seguir o monoteísmo. Não é? Temos essa liberdade, mas o judeu ortodoxo, por exemplo, aquele que estuda, que ficou seus 15 horas, 13 horas por dia durante anos estudando para ser um rabino, por exemplo, muito cuidado quem você segue. Muito cuidado, você já tem aí o seu rabino, os seus rabinos preferidos, aquele que te traz a verdade das coisas, que não deturpa, que não te seduz, já tem, parabéns. Parabéns. Eu tenho dois que eu gosto por demais. Um eu posso dizer o nome, outro eu não posso dizer o nome. Um é o Rabino Roni Gurvix, na Academia de Moisés, que eu amo de paixão. Então aqui nós temos uma pessoa que eu considero idônea, um rabino excelente e sério. E tem outro que não me permite dizer o nome, tá? E tem muitos outros, tá, gente? Tem muitos outros. Eu dei um exemplo aqui do que aquele que eu sigo, que eu gosto de seguir, porque eu gosto muito também do Chaim Kramer, todo mundo sabe, que é americano, que é muito responsável pelo canal aqui. Enfim, existem alguns outros, mas eles são muito poucos. Fiquem alerta. Pega essa Torá, estuda essa Torá, pega os comentaristas, escolha, veja se aqueles rabinos estão brigando entre si, veja se ele está transformando um Bnei Noach vestido de judeu. O judeu é judeu, o Bnei Noach, ou o Benoah, ou a Bat Noah, é Bat Noah. Seguidores sem serem judeus. Então você olha para um Bnei Noach, para um Benoah, ele está vestido de judeu. E você vai encontrar ali que ele tem o rabino, que ele tem não sei quem, que está indicando que aquela é a roupa, que aquela é isso. Primeiro entenda o judaísmo, internalize ele dentro de você, viva isso, viva o monoteísmo. Depois pense na roupa, que não é uma obrigação. Então o Benoah usando, né, aqui o cabelo compridinho aqui do lado. Nós temos um porquê da PO, nós temos um porquê. Então, não se vista de judeu, seja um Benoah, seja um Bnei Noach, seja um monoteísta, como deve ser. Então, muito cuidado quem você segue, muito cuidado mesmo, né? Existem seduções no meio do caminho, né? Precisei falar isso, viu, gente? Porque eu estou vendo barbaridades. Sou eu aqui, eu não sou rabina, não sou rabino, eu estou estudando, eu estou aprendendo, o que eu não souber eu não falo, o que eu souber eu conto e com muita chance de errar. Não se satisfaz em rebelar, tá? Estamos lá. Olha só, este diz, tá? O Talmud, que o rebelde apadrinha desta maneira uma rebelião maior. O rebelde.
diz o Talmud, foi o pecado de Menaxé, filho de Ezequias, o rei de Israel. Este último foi um grande rei, Ezequias, tá? Devotado ao Todo-Poderoso e com suma religiosidade e dedicação. Salvou o seu povo dos poderosos assírios. Infelizmente, seu filho não seguiu seus passos. O Talmud nos conta que, a princípio, ele simplesmente predicava com ira e escárnio que certos versículos da Bíblia não ensinavam nada de valor e que Moshe os inseriu sem nenhum propósito. Olha só, que Moshe os inseriu, isto Menaxé falou. Para Menaxé, o fato de que uma das nossas crenças mais sagradas é que cada palavra da nossa Bíblia é de origem divina não tinha a menor importância. Uau, né? Depois, Menaxé continuou com suas terríveis transgressões e crimes registrados nas escrituras sagradas. Menaxé começou por uma premissa simples. Nem toda, olha só a premissa simples, 2 pontos, cuidado. Nem toda a Torá foi dada pelo céu, nem foi revelada por Deus a Moshe. Portanto, algumas partes poderiam ser supérfluas, até vãs, e isto dava lugar a interpretações satíricas e debochadas. A partir dessa heresia, avançou até chegar a difundir a idolatria e o crime em larga escala. Desafortunadamente, este tipo de rebeldia está na moda hoje em dia. Lembrando que este livro foi escrito, publicado lá por 1960 e poucos, nós estamos no século 21 agora, 2020 e poucos, né? 2025, 5785 do calendário judaico, e ele está chamando aqui de, desafortunadamente, este tipo de rebeldia está na moda hoje em dia. Imagina se ele estivesse vivo hoje. O senhor Irving Bunin morreria de infarto. Temos muitos pretensos dirigentes, entre aspas, que se cercam de seguidores aos quais convertem em porta-estandartes ao publicar novas e falsas interpretações a respeito das origens e desenvolvimento da nossa lei. Se o seu propósito é conservador ou radical, construir ou destruir, reformar ou deformar sua premeditada blasfêmia contra a palavra do Eterno e sua profanação do caráter sacro da nossa Torá escrita e oral, não é erudição e nem talento para vendas. É a racionalização de uma vida totalmente descomprometida com a tradição judaica do divino e suas obrigações. Este é pecador. Encontrou essas características aí em quem você segue, no rabino ao qual você faz perguntas, ao qual você acredita quando ele fala? Encontrou? Então fuja louco. Fuja louco. A nossa Mishnah também pode estar forte e relevantemente relacionada com as tendências filosóficas imperantes nos dias do Rabi Elazar de Modin. Então ele está falando aqui que também pode ser com relação à época que ele viveu, né? O Rabi que escreveu esta Mishnah. As profanações que enumera podem se referir às doutrinas gregas prevalecentes à sua época. Não tem problema nenhum, ele pode estar querendo falar só das coisas gregas. Nós vimos que nós somos aqui, este mundo de hoje, aqui no Ocidente, um resultado do grego que veio com Roma, um resultado podre disso. Então está muito moderno. Os céticos daquela época, os sofistas, declaravam que o homem é a medida de todas as coisas, que não existe Deus e que as doutrinas religiosas são falsas. Já leram isso? Quem estudou filosofia como eu já deve ter lido isso. Estudei filosofia do direito. A nossa Mishnah define esta pessoa como Amehalel etakodashim, quem profana coisas sagradas, como ele fala lá na Mishnah, pois ela nega a santidade da vida e reduz tudo ao plano material e físico. Então, o homem é a medida de todas as coisas. Ai, ai, ai. Havia também os epicuristas. Estudei Epicuro demais na faculdade. Que raiva de Epicuro, mas tudo bem. Havia também os epicuristas. Apesar de acreditarem num Criador do universo, negavam que ele interferisse nos assuntos dos homens ou que os
comandasse. Negavam o princípio da providência, né? Pela qual o Todo-Poderoso regula os acontecimentos e destinos de acordo com leis estritas e justas de recompensa e castigo. Se você entende mérito positivo, né? A recompensa e o castigo, se você entende me dá que nega de me dá, e se você é um Bnei Noah, mas não era há pouco tempo, vai entender isto como karma, uma lei imutável de ação e reação, bolinha na parede, não interessa qual é a língua, em que língua você está falando, é a recompensa e o castigo, é a consequência dos nossos atos, é ação e reação. Então ele negava que isso viesse de Deus, que Deus organizasse isso. O Rabi Elazar de Modim se refere a este grupo como aqueles que desdenham as festas religiosas. Ele associa com os epicuristas, pois a ideia fundamental dos nossos dias festivos é que os acontecimentos únicos e extraordinários ocorram em certos dias da nossa história por ordem e intervenção divina. Quando nós falamos da santidade do tempo, olha que coisa boa se você for assistir este vídeo. Hoje nós estamos na semana de Pêssar. Não é? Nós tivemos ontem o segundo Seder, anteontem o primeiro Seder, nós estamos na semana. Então ele vai dizer o seguinte: em Pêssar, o Todo-Poderoso interrompeu milagrosamente uma longa história de perseguição e redimiu o seu povo. Em Shavuot, o Eterno se manifestou no reino temporal e revelou a sua vontade aos israelitas através da sua Torá. Né? Shavuot, nós temos a entrega da Torá, a outorga da Torá. Em Sukkot, dramatizamos e assim evocamos o amor protetor que o Todo-Poderoso havia demonstrado ao nos prover com alimento e proteção no deserto grande e espantoso de serpentes ardentes e escorpiões. Nós sabemos que Sukkot é a festa das cabanas, onde Deus, além do maná cair para que eles pudessem comer, de ter água para beber, nós estamos falando de um deserto inóspito, nós temos aqui a proteção de Deus com as colunas de fogo e as nuvens de glória que os protegiam durante o dia, né, e iluminavam durante a noite. O Shabat comemora a criação do mundo pela vontade soberana e independente de Deus, sem limitações de qualquer natureza primordial, nem travas colocadas por qualquer maligno princípio independente. Todas as nossas festas, portanto, se apoiam no princípio da Ashgaha, ou seja, que Deus é uma força constante e invisível da história. Deus é o Criador, o mantenedor e o transformador dos céus e da terra, de tudo que existe, de tudo que nós conhecemos, de tudo que nós não conhecemos, de tudo que nós temos condições de entender e o que nós não temos também. Bom, que outorga uma continuidade transcendente desde a criação até a redenção messiânica por meio da revelação. Aquele que nega este grande princípio e vê na história um processo cíclico natural e autônomo, ele é natural, ele é cíclico, mas ele vem de Deus, ele não é autônomo. Sem inovações nem significado, no qual as nações e culturas aparecem e se vão como a grama, as árvores e as estações do ano, este é realmente um mevazé etamadot, alguém que desdenha as festas religiosas, pois não tem mais do que desprezo pelas festas em honra a Ashgaha. Esse é longo, né? Esse é bem longo. Durante aquele período houve outro grupo, os cínicos, que afirmavam que o ser humano não passa de um animal e assim como o quadrúpede, vive só para o dia de hoje. O ser humano come, bebe, pois amanhã morreremos. Realmente, em certo sentido, o amanhã nunca chega, pois hoje é o amanhã acerca do qual estivemos pensando ontem. Só vivemos o presente imediato, mas a filosofia do cínico é responsável por empalidecer o seu próprio público, já que para ele o ser humano não está feito à imagem de Deus e não reflete a luminosa essência nem a graça da divindade.
Também existiam os estoicos. Seus ensinamentos estavam em geral de acordo com os valores éticos e eram bastante semelhantes aos da Bíblia, mas não tinham a menor ideia a respeito da Torá. Esses são os estoicos, tá? Do estoicismo. Nem da Torá e nem das mitzvot, os mandamentos divinos a cumprir, a fim de obter a Kedushá. Os judeus, impressionados por esta versão de humanismo, podiam tender a adotar os valores universais do pacto com o Todo-Poderoso através da circuncisão para cumprir seus mandamentos especiais ao povo de Israel. E finalmente havia os saduceus, pertencentes ao nosso próprio povo. Negavam a validez da lei oral e procuravam interpretar a Torá à sua maneira. Tentaram reconstruir a Torá, em vez de deixar que ela os reconstruísse. Olha que lindo isso. Tentaram reconstruir a Torá, em vez de deixar que ela os reconstruísse. São os saduceus, não é a Torá que tem que se moldar, se adaptar à nossa vida. Nós é que temos que fazer isso com relação à Torá. Esse grupo era formado por pensadores intelectuais em geral, e nós temos nossa contrapartida também em nossa própria geração. São aqueles que dão, quem é que são? Na nossa própria geração, aqueles que dão interpretação errada, interpretação falsa da Torá. Em contraposição à Alahá, a lei normativa judaica. Eles construíram magníficos edifícios de pensamento, filosofia e racionalização, estruturas com palavras de cintilante intelecto e rendem culto às suas próprias criações, impressionados e cheios de admiração por elas, mas o propósito fundamental da atividade deles é afastar o judeu da Alahá, o milenário caminho da sua santidade, para atraí-los às suas construções de magnificentes castelos no ar. Belíssima frase, belíssimas palavras do Sr. Irving Bunim, como em todo o livro. O Rabi Elazar não se deixou impressionar por todos esses grupos, suas filosofias e doutrinas modernas com o rótulo de Made in Atenas. Gostei disso, Made in Atenas, pois eles eliminavam a Kedushá, a santidade, a essência do judaísmo. Pulando mais abaixo, ele vai dizer que o Dom Isaac Abravanel oferece uma interpretação diferente e mais surpreendente da nossa Mishnah. Ele assinala que todo esse ensinamento se relaciona com o pacto entre Israel e o Todo-Poderoso. A palavra Berit, que é a aliança, Brit, indica o compromisso contratual assumido pelo povo de Israel e Todo-Poderoso. Israel se compromete a apoiar e defender a Torá e a observar seus preceitos, enquanto o Todo-Poderoso promete proteger o seu povo e recompensá-lo com o cumprimento messiânico e a vida no mundo vindouro. Dom Isaac Abravanel faz observar que cada uma das 5 profanações está associada nas Sagradas Escrituras com o conceito de pacto fundamental. Aqui, deixa eu ver se nós vamos continuar. Nós vamos continuar na próxima. Nós vamos continuar no próximo vídeo, que nós paramos por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Sim, são longos, mas são maravilhosos os ensinamentos, os comentários do Sr. Irving Bunim. É um livro apaixonante, de cabeceira, é um ensinamento maravilhoso que fica impregnado na nossa mente. Nós vamos aprender não profanar, nós vamos aprender... Eu vou ler a Mishnah novamente para ficar isso bem quente na nossa cabeça, e nós paramos por aqui e vamos ter a continuação no próximo vídeo. O Rabi Elazar diz: quem profana as coisas sagradas, nós não vamos profanar, nós vamos edificar, nós vamos santificar, nós vamos encontrar Kedushá, nós vamos dar Kedushá para as coisas mundanas. Então, quem profana as coisas sagradas desdenha as festas religiosas. Nós não desdenhamos, nós aproveitamos, nós ocupamos muito bem o nosso dia, o nosso pensamento, nós utilizamos essa santidade do dia, nós festejamos a festa, nós entendemos o que ela significa, nós internalizamos e nós servimos a Hashem.
Quem faz empalidecer o seu próximo em público, nós não empalidecemos o nosso próximo em público, nós não envergonhamos, nós tentamos não deixar o outro em saia justa, nós o respeitamos, nós entendemos o que Hillel nos ensinou, que rapidamente você pode aprender a Torá num pezinho só, fazendo pro outro aquilo que você quer que faça para você. Trata o seu semelhante como gostaria de ser tratado. Isto vai fazer com que nós não empalidecemos o nosso próximo. Então, essas pessoas, e rompe o pacto de Abraão, nosso patriarca, que para o judeu, ou da falsa interpretação da Torá. Nós não damos falsa interpretação, nós interpretamos a interpretação dos sábios, nós podemos discordar com eles, discordar com o que é que eles entenderam sobre aquilo, mas aquilo está lá e aquilo não sai de lá. O que está na Torá é de lá que nós interpretamos, mesmo que nós não concordemos com os sábios. A Torá é imutável, assim como Deus. Deus não mudou essa ideia, nunca mudou. Tem estudado e praticar, aí ele vai dizer, mesmo que essa pessoa que tenha feito tudo isso, tenha estudado a Torá e praticado boas ações, não tem parte no mundo vindouro. Quer dizer, se você profana as coisas sagradas, se você deixa as festas um lugar comum, se você envergonha um semelhante em público, e sendo você um judeu, se você simplesmente não cumpre com o pacto do Brit Milá, você simplesmente, tanto faz você estudar ou não a Torá ou fazer boas ações, o mundo vindouro não é para você. Ai, não quero isso não, o mundo vindouro, eu quero o mundo vindouro. Então esse foi o vídeo da Mishnah 15, capítulo 3, longo, parte 1. Nós vamos ter a parte 2, fiquem atentos, para continuar a entender o restinho. Ele vai ser mais curto com certeza, porque o conteúdo está menor ali. Vamos ler o Salmo 82, ficarmos satisfeitos por terminarmos mais esta etapa, e este é um canal de estudo, então os vídeos realmente são um pouco longos. Vamos lá. E querendo fazer de Tzedakah, por favor, eu estou precisando e agradecendo, tá? Pode fazer, o canal não é monetizado, de quanto quiser, você está dando Tzedakah para estudo de Torá. Não para outra coisa. Eu não vou comprar um rímel com o dinheiro que você colocar de Tzedakah para mim. Vou comprar livros de Torá, dar uma ajeitada no canal e continuar aqui, porque é para vocês que eu faço esses vídeos e para mim. Então, no caso, é para nós. O Eterno, aqui é um Salmo de Asaf, Salmo 82. O Eterno está presente na Assembleia Divina, onde se profere a justiça. Ele, entre os juízes, promulga sua sentença. Vós, porém, ó juízes, até quando sentenciareis perversamente, favorecendo os malévolos? Fazeis justiça ao desfavorecido e ao órfão? Procedei corretamente para com o aflito e o desamparado? Libertai o oprimido e o indigente? Salvai-o das mãos dos ímpios? Eles, os juízes, porém, nada sabem e nada querem compreender. Vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade, abalam assim os fundamentos que sustentam a terra. Eu disse, vós, ó juízes, sois como os anjos, todos vós sois filhos do Altíssimo, porém, como todo ser humano, também haveis de morrer, e como qualquer príncipe, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Eterno, e julga toda a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Digam amém se concordam. Até mais. Tenham um maravilhoso dia todos vocês.